vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Coloquei aqui no título a primeira live que eu abri, só que acabou sendo bloqueada por causa do tema. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre as pragas que está chegando ao mundo e também ao avivamento que está chegando ao mundo. Então Deus colocou no meu coração essa palavra onde ele diz: já chegou o tempo onde ele vai enviar as pragas ao mundo e vai enviar o avivamento também. Então vamos ler a palavra de Deus aqui. Jeremias 11. Jeremias 11, que o Espírito Santo venha me guiar nesse momento. Jeremias 11. Judá quebra a aliança. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre, deixa eu ver qual versão que tá aqui. A transformadora eu não vou colocar. Algumas. Peraí. Eu quero a 93, achei. A transformadora é boa, mas não é essa que eu quero no momento. Mas tem algumas revelações que não tá certo no versículo da versão transformadora. Jeremias 11. A aliança é violada. A versão que eu digo pra vocês é a versão 1993. Que é a versão, deixa eu ver qual que é. ARA, que é Almeida Revista Atualizada. Ou pode ser a Almeida Revista Corrigida, mas eu prefiro a Almeida Revista Atualizada, porque você consegue interpretar através do Espírito Santo mais facilmente. Mesmo que não é a versão as versões originais da Palavra de Deus. Né? Que tem as versões originais, onde você tem mais e mais revelações. Nunca li, mas ouvi falar, né? Porque tem que saber o hebraico, né? Aramaico, hebraico, uma coisa assim. Enfim, então eu indico pra vocês essa versão. A transformadora ajuda, mas tem versículos que não tá escrito como Deus quer, não é a revelação do Espírito Santo, a interpretação do ser humano mesmo. Então, às vezes Deus quer falar com você com outra mensagem, tá escrito outra coisa lá. Então vamos lá, em Jeremias 11, a palavra de Deus. Aliança violada. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve as palavras dessa aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança, que ordenei aos vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vós serei a vós outros por Deus. Aqui já é Deus dizendo, né, que muitas pessoas não estão obedecendo os mandamentos de Deus, né? E essas pessoas, elas não têm um dono. Deus está dizendo, elas não têm um dono, não são filhos de Deus, né? Então Deus está dizendo, aqueles que são fiéis, que ouvem a palavra de Deus, o mandamento de Deus, não quebra a aliança, que é através da palavra de Deus, eles serão o povo de Deus, filho de Deus, né? Deus está dizendo, terá um dono. Vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Então é Deus dizendo aqui, né? Que aqueles que obedecerem os mandamentos de Deus, continuarem firmes na presença do Senhor Jesus Cristo, rompendo, passando por todas as dificuldades, problemas, mas permanecendo, insistindo, buscando crescer na graça do conhecimento da palavra de Deus, na iluminação, essas pessoas terão o favor de Deus. Estou lendo aqui, diz-lhes assim, peraí, me perdi. Que ordenei aos vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, da terra da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha... É aqui que eu parei, gente, me perdi. Tá vindo vários exemplos aqui, deixa eu ler de novo. Que ordenei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós sereis a mim e meu povo, e vós sereis a vós outros por Deus. É Deus dizendo aqui: vocês que permanecerem firme na palavra de Deus, na presença de Deus, não desistir, terá o favor de Deus. Porque é Deus dizendo nesse capítulo que já é o tempo que virá as pragas para o mundo.
virá os sinais, mais sinais dos fins dos tempos. Já é tempo de ele começar a dar ordens, permissão para as trevas agir sobre a terra. Então, o que está dizendo aqui? Aqueles que estão com a aliança, estão firmes com Cristo, terá o favor de Deus, terá o livramento, passará pelas provações do mundo, mas terá livramento. Então vamos continuar a palavra. Que ordenei a vossos pais no dia que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos a minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós sereis a mim, o meu povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de lhe dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então vocês estarão seguros em tempos difíceis, aqueles que permanecerem na presença de Deus. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor a dizer: apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e cumpre-as. É Deus dizendo: é necessário vocês permanecer na palavra, crescer na palavra e se firmar, insistir no crescimento, para que vocês venham receber o favor do Senhor Jesus. Agora é o momento de vocês permanecer. Tornou-me o Senhor, pregou todas essas palavras da cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e cumpre-a. É Deus alertando que tem pessoas que não estão cumprindo a palavra de Deus. É necessário. Vocês querem ser livres dos sinais dos fins dos tempos? Querem viver o avivamento, o renovo, as promessas de Deus? Então, ouve a palavra do Senhor e cumpre-as. Vive a palavra de Deus. Porque, deveras, adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atende. Então Deus está dizendo: Deus levantou profetas, evangelistas, pessoas que estão levando a palavra, está alertando, está tendo os sinais dos fins dos tempos. Deus está dando sonhos, revelações, está permitindo às vezes situações difíceis, está dando sinais às vezes através do amor, mas não estão dando ouvido à voz do Senhor Jesus, não estão se voltando para o Senhor Jesus, para os sinais da volta dele, do arrebatamento, o sinal dos fins dos tempos e do avivamento também. Porque deveras advertir a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre ele todas as ameaças dessa aliança, ao qual lhe ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Então aqui Deus está dando ênfase, deixa eu anotar aqui. Deus está dando ênfase que é o tempo onde ele vai começar já a permitir já as pragas dos fins dos tempos. Já vivemos o início das dores, só que vai vir muito mais coisas piores daqui para frente. Mas juntamente com as pragas que ele enviar, ele estará trazendo muitas pessoas que estão longe, e aqueles que não se voltar para ele será consumido. Então vamos ler que a palavra de Deus vai estar dizendo aqui. Não cumpriram, mas ordenei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Então as pessoas estão endurecendo o coração, não estão dando ouvido às chances, à misericórdia que Deus está dando para elas. Elas estão endurecendo o coração, escolhendo viver para os seus próprios deuses. Andaram ele após outros deuses para os servir. Então os deuses aqui não simbolizam só o Deus pagão, mas simboliza a sua desobediência na presença do Senhor Jesus, né? Tendo a fé no Senhor Jesus, mas tendo brechas. Muitas dessas brechas não são apenas pecados simples, aquele que você fala: nossa, esse pecado é simples, não é um pecado mortal, mas pode ser que seja um pecado que você está existindo, não está dando ouvido à voz de Deus, como a palavra de Deus está dizendo, não está se voltando ao Senhor Jesus e não quer reconhecer e, agora esqueci a palavra, e se corrigir na presença do Senhor Jesus para receber a misericórdia de Deus. Então você está endurecendo o coração, você continua no mesmo caminho, você não quer se arrepender. Então Deus está dizendo aqui: mas não atende, nem inclina o seu ouvido, antes andam cada um segundo a dureza do seu coração, pelo que fiz cair. Não deixa Deus moldar, quebrar o vaso.
para que Ele venha livrar dos sinais ruins e também trazer o avivamento para vocês. Então as pessoas estão endurecendo o coração. Então fiz cair sobre ele todas as ameaças dessa aliança, ao qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então, exatamente como Deus tinha colocado no meu coração, vai ser coisas terríveis, onde as pessoas não vão conseguir escapar mesmo clamando. Porque se Deus não vai ouvir, não vai se voltar, significa que Deus já passou do limite, já ultrapassou do limite de tantas chances que Deus já deu para essas pessoas. Então, portanto, clamarão a mim e não os ouvirei. Então, vai permitir com que elas venham passar pelas dores, para que, quem sabe, né, ela se arrepende, se volta, tenha a misericórdia de Deus, ou não tenha, né, acaba sendo consumido. Então, a cidade de Judá. Então, essa mensagem aqui é para as pessoas que estão sendo rebeldes, duro mesmo de coração, não quer ouvir dito nenhum. Então, a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses, a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, estes de nenhuma sorte os livrarão do templo do seu mal. Porque o Judá, segundo o número das suas cidades, são os teus deuses, segundo o número das suas ruas de Jerusalém. Levantastes altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor, nem oração, porque não ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então Deus está dizendo aqui, né? Mesmo que muitas pessoas peçam a misericórdia para essas pessoas que foram duras de coração, brincaram com o Senhor Jesus, zombaram com Deus, né? Não aproveitaram a chance de se voltar ao Senhor Jesus. Então aqui são pessoas que tiveram pecado grave, né? Foram os pecados capitais que as pessoas dizem, né? Os pecados graves. Então tu, pois, não ores por ele, que Deus não vai ouvir. Eles vão receber as consequências. Então, vamos continuar, depois eu explico mais. Que direito tem na minha casa a minha amada? Que direito tem na minha casa a minha amada? Ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Então quer dizer que Deus está falando que muitas pessoas vão querer correr das consequências, né? Mas através dos seus deuses, pedindo ajuda, mas não vão conseguir correr da mão de Deus. Quem poderá escapar da mão de Deus, né? Ninguém. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Então aqui é Deus dizendo que vai começar, Deus vai permitir a partir de agora, vir os sinais dos fins dos tempos, coisas muito piores do que já aconteceu. Deixa eu ver aqui o restante, se tem mais alguma mensagem. É só até aqui mesmo. Jeremias, para quem quiser ler, Jeremias 11 até o versículo... Jeremias 11 até o versículo 17. Então tá entregue a primeira palavra, a primeira revelação. Deus quer livrar todas as pessoas que estão firmes, que vão permanecer firmes na presença dele. Alguns não vão sentir os efeitos, os sinais dos fins dos tempos. E se sentir alguma coisa, que quase 80% vai sentir, vai passar pelas tribulações e provações, ele vai livrar.
Mesmo passando, Ele vai livrar. Vai ser momentos difíceis, muitas vezes. Muitas vezes Deus vai... Pode ser que seja mediano ou pode ser que seja meio pesado as provações para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Muitas vezes para te trazer mais para perto. Para purificar no fogo. Ou para te resgatar aqueles que estão longe da chance. Quem sabe eles se arrepender. Porque aqueles que se arrepender, haverá chances, né? De estar mais perto de Cristo, de ser salvo e ser livre dos sinais do fim dos tempos e receber o avivamento. E a mensagem aqui de justiça de Deus, das pragas, né, que Ele vai enviar no mundo, são para as pessoas que estão com o coração duro, que não se voltam de jeito nenhum ao Senhor Jesus. Então, para essas pessoas não haverá livramento. Não haverá livramento. É condenação, né, eterna, é a morte, é a destruição. Mas, infelizmente, vai ser necessário acontecer o que está escrito, se cumprir as escrituras, vir os sinais dos fins dos tempos, porque Jesus está voltando, o arrebatamento está perto, e Ele vai usar tudo isso para a glória do nome dEle, para trazer aqueles que estão longe e aqueles que já estão perto, purificar mais, para estar mais perto do Senhor Jesus, preparar para ser revestido de poder, que eu já vou ler essa palavra para vocês. Então, haverá, a partir de agora, sinais do fim dos tempos, momentos difíceis, apertos, entre aspas, momentos difíceis para o mundo daqui para frente. Outra palavra, Salmos 37. Vou abrir aqui com vocês. Temporária a felicidade dos perversos. Temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. É Deus dizendo para você, não tenha inveja das pessoas que são maus, que têm atitudes maus, que estão longe do Senhor Jesus. Que não tem inveja dessas pessoas. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Porque muitas pessoas às vezes se espelham, não vê, elas olham a vida das pessoas que têm atitudes ruins, atitudes maus, corruptas, pessoas que são perversas, que não fazem o bem, que são vingativas, invejosas, que às vezes passam por cima das pessoas, que vivem conforme seus deuses Baals, e não pensam, né, na salvação eterna, não investem na salvação eterna, mas sim nas distrações. Então as pessoas elas começam a refletir aquilo que elas estão vivendo nesse momento, os ímpios. Então elas falam, nossa, mas fulano tal tem uma vida tão boa, tão equilibrada, cheio de prosperidade, vive sempre sorrindo, cheio de coisa, família completa, cheio de bens materiais, tem dinheiro para tudo, vive viajando, não tem batalhas, não tem lutas. Então as pessoas acabam se espelhando, né, olhando e falam, mas por que eles vivem assim? E eu que sou fiel ao Senhor Jesus passo por essas provações. Então o inimigo coloca isso na mente das pessoas e Deus está alertando aqui. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois dentro em breve definharão como relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Deus está alertando. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra. A terra que Deus preparou para você e te deu pela graça. E alimenta-te da verdade, da palavra. Agrada-te o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando você investe na palavra de Deus, Ele realizará os desejos do seu coração. Ele cuidará de tudo aquilo que você precisa. Então agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega-te. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Prospera mesmo vivendo nos maus caminhos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal.
Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os malfeitores serão exterminados. Lembre-se dessa palavra. Então, o final das pessoas que não obedecem a Deus serão exterminados. Ou ainda nessa vida colherão as consequências, as maldições, ou no final da vida a condenação eterna. Porque os malfeitores... não aqui. Versículo 10. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arranca da espada e distende o arco para bater o pobre, o necessitado, para matar o que trilha o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Então vale muito mais você permanecer na presença do Senhor Jesus, com aquilo que você diz que é pouco que você tem, com a sua salvação eterna que vale muito, com a presença do Senhor Jesus, com os favores do Senhor Jesus, com os livramentos do Senhor Jesus, com o avivamento, com a presença, do que você viver longe de Deus com as suas idolatrias e ser destruído pelas mãos de Deus, porque não tem como escapar das mãos do Senhor Jesus quando ele decide agir com a balança justa. A sua espada, mas se Deus está dando essa palavra, porque é agora que ele vai começar com a balança justa. É agora os sinais do fim dos tempos e a balança justas. Então cada um vai começar a colher o seu galardão. Os ímpios arrancam a espada e distende o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mas isso não significa que a prosperidade não seja de Deus. Entendeu? Mas significa que são as pessoas que estão desejando, né? Estão desejando aquilo que é do ímpio, vendo que eles não estão passando tribulações, provações naquele momento, estão desejando viver a vida deles, mas não estão vendo o futuro, o final dessas pessoas, né? Que é a condenação eterna, que é as consequências. Mas vale um pouco do justo do que a abundância dos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Mas os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém, o Senhor guardará. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Então aqueles que são fiéis, está tudo guardado, todas as obras, lágrimas, dias de buscas, noites, madrugadas de buscas, tribulações, dias que você teve que romper e permanecer na presença, está tudo guardado. E o favor de Deus estará sobre você. Deus não esquece tudo aquilo que você faz de bom para Ele, o melhor para Ele. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Que forte. Não, meu Deus do céu. Não se envergonha. Vixe. Não se envergonha. Cadê? Não serão envergonhados nos dias do mal. Não serão envergonhados nos dias do mal. Nos sinais do fim dos tempos, nas tribulações, provações, momentos difíceis. E nos dias da fome se fartarão. Que fome que Deus está falando entre aspas? Também entre aspas. A fome que virá sobre o mundo também, sim. Mas também a fome espiritual. A fome, muitas vezes, vamos achar exemplos de providências de todas as áreas da sua vida. Às vezes paz, falta de paz, falta de equilíbrio emocional, saúde. Então, está escrito aqui, todos serão envergonhados nos dias do mal e nos dias de fome se fartarão. Então serão vergonhados do mal aqueles que estão longe de Cristo, não dão ouvido a Deus. Mas aqueles que são fiéis se fartarão, né? Nos dias da fome se fartarão. Terão a providência de Deus, será guardado por Deus, será cuidado por Deus. Que nem os Israel,
Que nem os israelitas, né, no deserto, quando eles foram sustentados por Deus, né, com maná. Que forte isso. Os ímpios, no entanto, perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o viço. Olha só, os ímpios, no entanto, perecerão. Ixi, que forte revelação. Os ímpios, no entanto, perecerão. Haverá muita morte. Muita morte. Pode ser que venha outra que eu não vou falar o nome. Não, como que eu vou dizer pra vocês entenderem? Eu não sei. Vai pôr mesmo. Pra vocês entenderem aí. Muita morte. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados. Eles se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Ou seja, Deus vai fazer uma limpeza, né? Como disse outro vídeo, Deus começar a fazer a limpeza nesse tempo onde virá tempos difíceis na terra, né? Fazer uma limpeza, separação entre o trigo e o joio. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Ou seja, aquele que terá o favor de Deus possuirão a terra, os favores de Deus. E serão exterminados aqueles que o amaldiçoa. Deus vai exterminar todos aqueles que estão zombando, brincando com os nomes de Deus, estão as idolatrias, não se voltam ao Senhor Jesus. E aqueles que se voltar a se arrepender, terá misericórdia. O Senhor firma os passos do homem, dos passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, fique seguro com a fé que Jesus estará cuidando de todos nós, que escolher permanecer firme na presença dele. Fui moço e já. Agora sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que é Deus falando que ele é justo, que ele é fiel. Que ele vai cumprir tudo que está escrito para os fiéis. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Deixa eu ver se tem alguém ao vivo no chat. É sempre compassivo, cadê? Fui moço e já, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Eita, subiu tudo aqui, peraí. Que eu tô no celular, peraí que sumiu. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, já li. Fui moço, já li aqui. É sempre compassivo e empresta. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a sua morada. Será perpétua a tua morada. Deus firmará os seus pés. Aparta-te do mal, corra, fuja. Deus está falando para você fugir, fuja. Fuja das brechas, fuja de tudo aquilo que te afasta de Deus, fuja. Fuja. E aproveita a oportunidade para Deus firmar os seus pés. Que o tempo é agora. Deus está te dando a chance. Para todos nós, né? Aparte-te do mal. Pois o Senhor, aparta-te do mal. A luz está na minha frente, por isso que eu fico perdendo aqui os versículos. Aparte-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Você terá segurança, estará debaixo das asas do Senhor Jesus, nesse sinal dos fins dos tempos. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo, ou seja, os favores de Deus sempre estará na vida dos fiéis. A boca do justo profere a sabedoria, e a língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita. Tô vendo se tá no carregador na força, que sempre se liga, dá uma loucura aqui no celular, batalha, né?
No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Deus está dizendo para vocês ter paciência. Porque tem muitas pessoas que estão apressadas, né? Tá vendo as vidas dos ímpios, todo mundo prosperando, começa a ficar apressado, agir conforme a vontade dela, fazer as próprias escolhas. E não está agindo através da paciência. E muitas vezes ela pode se arrepender e pensar, nossa, eu poderia ter esperado para poder estar debaixo das asas do Senhor Jesus, mas eu não esperei, né? E tem muitas pessoas agindo assim. A palavra de Deus está revelando aqui. Tem muitas pessoas agindo dessa forma e não está pensando no resultado final, né? E não está pensando no que está por vir. Não está focado na palavra, usando a palavra como bússola. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Viu o ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecerá. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, e ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Essa é a segunda palavra. Tem mais uma aqui para vocês. Então Deus falando para vocês se firmar na palavra de Deus. É hora de se firmar, buscar, descer, se humilhar cada vez mais. A primeira palavra, sinais dos fins dos tempos, as pragas que virá pelo mundo a partir de agora, coisas piores, mortes, fome, entre aspas, vários tipos de fomes, como eu disse para vocês, escassez, mas muitos vão ser livres, aqueles que permanecerem, se humilhando nos pés do Senhor Jesus, amando a Deus em primeiro lugar, vivendo a palavra, também amando seus irmãos também, frutificando, né, se enchendo do Espírito Santo. E agora, a segunda palavra foi sobre a balança justa de Deus, para você não ter inveja, né, dos corruptos, das pessoas que estão longe de Deus, vivendo a seus deuses, com os seus deuses, porque o final deles vai ser a condenação eterna, vai ser a destruição dos sinais dos fins dos tempos. E você será guardado, aquele que for fiel será guardado, você será livre, guardado, livre, é livre, você sentirá, pode ser, quando eu falo pode ser que 80 ou 90% vai sentir, e pode ser que 10% não sinta com tanta força. Então Deus vai trabalhar conforme a vontade dele. Se ele vai querer trabalhar de forma mediana na sua vida, ou de forma de nível alto, para poder te purificar mais para a salvação eterna. Jesus está voltando, gente. Isso é nítido. Jesus está voltando. E muitas pessoas não acreditam nisso. Terceira palavra, que é a última palavra, né? Atos 2. Depois, né, das notícias difíceis pra gente, que é o sinal dos fins dos tempos, mais mortes, coisas muito piores, né, esfriamento do amor e também pessoas que desviaram por desejar a viver aos seus próprios deuses, que estão longe, Deus tá chamando, né, de volta. E aqueles que não ouviram vão passar pelos sinais dos fins dos tempos. E como eu disse, pode ser que ela se arrependa, se volte, ou se não se voltar, vai ser consumida, vai morrer com a condenação eterna. E aqui em Atos, Deus nos dando a esperança, né? Onde ele está dizendo que ele vai começar a derramar o Espírito dele sobre toda a carne. A partir de agora, é Deus dizendo, a partir de agora eu vou começar a derramar sobre toda a carne o meu Espírito. A descida de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, sobre partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha e do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos, perplexos, interpretavam uns aos outros, e eles perguntavam: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, divertiu-se, dizendo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai o conhecimento disso e tentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vendes, pensando, sendo essa a terceira hora. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito, naqueles dias profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno varão, aprovado por Deus diante de vós com os milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta é a minha direita. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua se exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Já vou explicar. Porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem no seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou. Do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estado dos meus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus... Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ou seja, Deus tem todo o poder, Deus honrou, né? Então aqui fala aqui no versículo 17 também dos 3.000 batizados. Enfim, não vou ler tudo, que fala do avivamento. Então aqui Deus, ele, por mais que ele trouxe uma palavra difícil pra gente, ele nos trouxe a esperança. Então, resumindo tudo pra vocês, o que Deus tá falando: virá as pragas, o fim dos tempos, virá o tempo, entre aspas, de fome, em todos os âmbitos que vocês podem imaginar.
Mas Deus vai guardar, vai livrar aqueles que estão permanecendo, estão sendo fiéis. Eles vão trazer muitos que estão longe, através dos sinais dos fins dos tempos. Aqueles que não se voltar ao Senhor Jesus vai ser consumido, vai ser destruído, vai ser morto e vai receber a condenação eterna. E o Senhor Jesus, nesse mesmo tempo, onde ele vai estar permitindo os sinais dos fins dos tempos, aqueles que são os fiéis vão estar vivendo o favor de Deus, vão receber o avivamento de Deus. Então o avivamento vai começar a partir de agora, Deus está dizendo. Então o avivamento começa a partir do momento que você decide permanecer, descer, buscar cada vez mais se encher do azeite de Deus. E assim Deus começará a derramar. Então aquele que se permite ser moldado por Deus, ser provado por Deus, Deus honra a cada obra, a cada lágrima derramada, a cada oração na madrugada, a cada dia que você rompeu mesmo sem forças, mesmo sem forças para falar com Deus. Então Deus está dizendo que Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Então sinais, prodígios, milagres, curas, visões, sonhos vai começar a acontecer. O oculto vai ser revelado, os mistérios de Deus vão começar a ser revelado, para que venha todos ser avivados, enchidos, e que eles sejam testemunha, todos nós sejamos testemunha de Cristo, e levamos mais o Evangelho para todos que ainda estão perdidos. E quem sabe assim tenha a esperança para eles e eles se volte ao Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Deus é bom, né? Deus é bom e misericordioso, porque Ele está nos alertando dos sinais que nós vamos passar tempos difíceis. E está muitas vezes nos alertando para não esquivar os nossos pés, ficar firme no Senhor Jesus e também buscar que Ele vai começar a encher, a descer com fogo, com avivamento, para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe. Bom dia. Tchau, gente. Lembrei, quem quiser ofertar aqui nessa obra, pode ofertar. Lembrando que esse ministério é um ministério independente. É um ministério que o Senhor Jesus me levantou aqui no YouTube, né? Conforme a vontade do Senhor Jesus. Então, se vocês quiserem e sentirem no coração, não sou obrigado, não estou aqui obrigando ninguém. Não sou que nem muitos, né? Por aí, sem citar nomes, fazem. Mas, aquele que sentir no fundo do coração que o Espírito Santo tocar, oferte nessa obra, porque eu careço das suas orações e também da oferta de vocês. Porque o meu ministério é independente, eu não dependo de ninguém. Por mais que eu moro na casa dos meus pais, então eu tenho a minha independência, né? Então eu me viro, eu vivo conforme os favores de Deus, pela misericórdia de Deus, que Deus tem sido bom, sempre tem cuidado de mim. Mas aqueles que quiserem começar a ofertar nessa obra, pode ofertar para a glória do nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai recompensar a cada um. Deus abençoe.